Olá pessoal, é um prazer estar aqui em mais um momento do Projeto Pílulas, no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso tema chama-se O Cristão e o Mundo. Como de costume, nós vamos iniciar com uma prece. Querido Mestre Jesus, queridos espíritos protetores, amigos espirituais, estejam conosco nesse momento de reflexão, de aprendizado, de troca, que possamos nesses instantes aprofundar a nossa reflexão conosco mesmo, talvez nos conhecermos um pouco melhor, nos fortalecermos para as lides da vida, para as lides do dia, e assim podermos ser exatamente aquilo que desejamos ser e aquilo que Deus, nosso Pai, deseja de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a mensagem é um pouco mais extensa, eu vou lê-la. Começa com um trecho de Marcos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. É uma frase atribuída a Jesus. E o trecho do texto diz assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes nesse momento desanimam e voltam ao lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, uma mensagem profunda que o livro nos traz. E eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é a mensagem de que a elevação espiritual, ela não é fácil e ela não é rápida. Ela segue etapas e que devem ser trilhadas com paciência, com resignação, com muita fé. Começando da erva, indo para a espiga e depois para o grão especial na espiga, né? O nosso caminho espiritual.
E quando a gente deseja, então, quando a gente se fortalece na fé, como ele diz, na fé que retifica, na fé de que somos filhos de Deus, de que desejamos, né, agir de acordo com a nossa paternidade divina, nesse momento, muitas vezes, a adversidade vai surgir. Os adversários do mundo vão surgir. E por adversários do mundo, a gente pode entender pessoas, a gente pode entender circunstâncias, a gente pode entender momentos em que muitas vezes, no nosso desejo de evoluir, de crescer, muitas vezes essas pessoas, essas circunstâncias vão surgir com exigências, né, com cobranças, querendo realizações, querendo feitos que ainda seriam precoces para nós que ainda estamos ali no nosso início da nossa caminhada, para aquele que está iniciando a sua caminhada. Então a mensagem vem dizer que muitas vezes quando a gente deseja caminhar, deseja se erguer e trabalhar como servo do Senhor, como discípulo do Senhor, muitas vezes essas adversidades vão surgir. É importante que a gente saiba que elas vão surgir, para que a gente possa respirar com calma, ter paciência e entender que determinadas exigências ou cobranças não fazem sentido. São aspectos que devem ser talvez desconsiderados em prol de uma caminhada que seja constante, calma, paulatina, para que não aconteça o que no trecho ele remonta como a desistência. Muitos frentes a essas cobranças, a essas expectativas, os olhos dos outros vendo aquela pessoa tentando se reerguer e cobrando e fazendo brincadeiras, enfim, muitos desistem e voltam ao padrão anterior. Um padrão que não causa muito desconforto na realidade ao entorno, um padrão que está bem acomodado com o entorno, né? De uma vida que não está buscando de uma maneira prioritária a caminhada e a jornada espiritual, e a pessoa desiste. Então a mensagem vem nos reforçar. As dificuldades vão vir, às vezes cobranças, exigências vão vir, muitas vezes até internas, cobranças, exigências que ainda não correspondem com a evolução espiritual daquele indivíduo naquele momento. E aí o texto vem dizer, vamos abrir mão dessas cobranças, abrir mão dessas exigências e entender que a caminhada, ela é paulatina, ela é vagarosa, mas ela precisa ser constante, né? Para a gente se reerguer na fé, na nossa vontade de trabalhar pelo Cristo, no nosso propósito. Ele usa essa palavra no texto. Concentrarmos-nos, retornarmos ao nosso propósito, voltarmos ao nosso propósito e trabalharmos no que for possível, no que surgir, nas oportunidades que vierem, deixando para trás as cobranças, as exigências, as expectativas que provavelmente foram frustradas, né? E caminhando sem desistir de aqui, nessa encarnação, buscar fazer aquilo que nos compete, a nossa filiação com Deus. Cada um de nós tem algo, tem algumas coisas que lhe compete fazer nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Que a gente possa se concentrar, se conectar com isso, entender aquilo que nos compete e realizar com boa vontade, com bom ânimo, com fé, que é o que nos fortalece, que nos sustenta, que nos acalma, que nos acalenta, sem desistências. Espero que a mensagem tenha sido proveitosa e vamos então encerrar com uma prece.
Mestre Jesus, ajuda-nos a entender aquilo que nos cabe nessa encarnação. Ajuda-nos a compreender o propósito das nossas existências, para que possamos caminhar com serenidade, com calma, em direção e na execução desse propósito, com alegria, com fé, com bom ânimo, despejando e distribuindo o amor, a gratidão e a paciência. Fica conosco, querido Mestre, no dia de hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigada, pessoal.